Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando o pastor falou para mim hoje de manhã, e eu quase fugia, mas o soldado não pode fugir. Eu quero já louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Digo nosso pastor porque eu posso dizer que é meu pastor também. Sempre está lá em Porto de Pedra, não é? Sempre está conosco lá, nos trazendo uma palavra de Deus também. Pastor Zé Carlos, que Deus continue abençoando o senhor, sua família e toda a igreja. Também louvando a Deus pela vida dos evangelistas e de todos os obreiros. Amém? Quem é o evangelista? Evangelista? Evangelista. Então, quero já louvar a Deus na vida, aos obreiros, na pessoa dos evangelistas. Amém? Que Deus continue abençoando. Eu tenho 20 minutos para trazer uma palavra para a igreja. E eu quero ser rápido. No livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 9 e versículo de número 10. 8 e 9. 55, versículo de número 8 e 9. Que diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, ao ler este versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 8 e 9, quero vos dizer que ninguém melhor do que Deus para nos dizer o que fazer, o que falar, como proceder, como agir. Às vezes nós pensamos em nossas vidas que estamos fazendo a coisa certa, no entanto, sem a direção de Deus, acabamos passando na frente dele e atrasando a bênção que ele tem para nossas vidas. Quero dizer para a igreja nesta noite que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos de Deus também não é os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus também não são os nossos pensamentos. É difícil, mas precisamos ter essa visão, essa maturidade para entender, para compreender. Porque não é fácil entender aquilo que Deus tem para nós, principalmente quando surge a adversidade na nossa vida. Pensamos muitas vezes que tudo terminou, tudo acabou, mas precisamos ter a visão, precisamos ter a maturidade para entender que Deus tem algo melhor ao realizar na nossa vida lá na frente. É por isso que muitas vezes Ele permite a adversidade, Ele permite a situação. Deus é poderoso, igreja. Deus é soberano. Deus é tremendo. E Ele sabe perfeitamente aquilo que eu e você precisa, aquilo que eu e você almeja, necessita. Deus sabe perfeitamente. E muitas vezes quando Deus quer entregar algo na nossa mão, muitas vezes quando Deus quer realizar algo na nossa vida, Ele nos conduz por caminhos, às vezes difíceis, que pensamos que nós iremos morrer, iremos perecer, mas não é. Aleluia! Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos, e os planos de Deus é totalmente diferente de nós.
Aleluia. É como o Senhor diz aqui no livro de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos também não são os vossos caminhos. E ao meditar aqui nesse texto, aleluia, eu vou trazer um tema a esta mensagem nesta noite, dizendo: chamados a confiar, não entender. Eu e você foi chamado para confiar, não entender. É como diz o próprio Senhor: os meus caminhos não são vossos caminhos, os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Lembre de uma coisa, que o trabalhar de Deus na nossa vida é totalmente diferente. Eu e você foi chamados apenas para confiar e não entender, aleluia, o projeto de Deus, aquilo que Deus ele projetou, aquilo que Deus ele preparou para nós, aleluia. Quando vamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, 2 e 3, vemos Deus chamando Abraão, aleluia, para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ainda o mostraria, aleluia, que ainda iria mostrar a ele, mas ele saiu, ele aceitou o chamado. O que é que eu vejo na vida de Abraão ali? A confiança, aleluia. Aquele homem confiou plenamente, aleluia, nas palavras do Senhor, quando diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá no livro de Hebreus, o escritor vai dizer que ele, sendo chamado, apenas ele confiou e foi. E foi. Então Deus tem os seus caminhos diferentes na nossa vida. Como é que você ouve a voz de Deus? Deus fala com você e diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. É preciso confiança, é preciso acreditar, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. E ele recebe o chamado e vai, glória seja dado o nome de Jesus. Deixa eu só ler esse versículo aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que ainda havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Confiança. Obedece e vai. Então o segredo é você obedecer e ir. Obedeça a voz de Deus, o chamado de Deus, porque você foi chamado, aleluia, para não entender, só apenas confiar, acreditar. Glória, glória seja dado o nome de Jesus. No livro de Gênesis, nós iremos encontrar no capítulo de número 37 também a história de um jovem, José. Deus lhe deu sonho, deu sonho a ele de atar os molhos com os seus irmãos. Só que o molho dele era muito maior do que os seus irmãos. Também deu o sonho do sol, a lua e 11 estrelas. O sol e a lua representavam os seus pais, 11 estrelas os seus irmãos. Que quando ele conta para o seu pai, ele diz: será que um dia eu, tua mãe, teus irmãos iremos se prostrar diante de ti? Aleluia. Apesar de ele não ser muito experiente, ele conta o sonho, mas o que Deus projetou na vida dele, cumpriu, aleluia. Ele teve os sonhos, logo em seguida foi colocado em uma cisterna, da cisterna foi vendido, vai para o Egito, lá é levantado uma calúnia dentro da casa do seu senhor, Potifar, vai para a prisão. Mas o que me chama muita atenção na vida de José é a confiança que ele tinha em Deus, aleluia. E este Deus, mais tarde, aquele homem foi governador do Egito, aleluia, para ser chamado, e é só confiar e mais nada. Nenhum de nós fomos chamados, aleluia, para entender, não. Fomos chamados apenas para confiar, para acreditar.
Quem era Davi? Davi estava no campo apacentando ovelha. De repente o Senhor manda Samuel à casa de seus pais. Vai. Ele é escolhido para ser rei de Judá, de Jerusalém, rei de Israel. E a Bíblia diz que agora ele é ungido, mas ele não recebe o trono. Leva aproximadamente 13 anos para ser rei de Judá. Depois de 7 anos, depois de 13 anos que ele é rei, 13 anos foi rei de Judá, passa 7 anos como rei de Judá, para então reinar em Jerusalém. Mas antes disso tudo, houve processo, teve que matar gigante, teve que vencer, aleluia, Saul, a perseguição ferrenha, difícil, mas ele acreditou, aleluia, na unção de Deus sobre a sua vida, o chamado de Deus, ele acreditou, ele confiou e chegou e foi rei de Israel. Glória seja dada o nome de Jesus. Então o chamado não é para entender, é para confiar. Então acredite. Glória seja dado o nome de Jesus. Às vezes a gente pensamos que é uma coisa, é outra coisa. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Passou vários pastores em Porto de Pedra. Pastor Zé Carlos sabe disso. Passou vários pastores. Teve pastor que disse assim: eu vou te separar para evangelista. Mas eu nunca tive essa expectativa de dizer assim: não, eu quero, não. Tá meu pastor lá, pastor Márcio, nunca pedi, nunca cheguei para ele para dizer assim: me separe. Não. Se tiver de ser, será. Eu fui chamado apenas para confiar. Eu não fui chamado para entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus na minha vida. Como você também. Apenas confie. Pensamos às vezes em uma coisa, mas Deus tem planejado outra. Talvez você pense que amanhã será um pastor. Deus disse: não, você vai ficar como um presbítero. Talvez às vezes pensamos que seremos um maestro, mas não é. Deus tem outro propósito. Você será um pregador. Às vezes queremos algo e Deus não faz como a gente quer. E vou te provar isso. Está na Bíblia, no capítulo de número 1 de Jeremias. Capítulo de número 1 de Jeremias, versículo de número 5. O Senhor chega para Jeremias e diz assim: antes que saísse, antes que nascesse, muito antes de fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Observe. O Senhor diz para ele: antes que saísse da madre, eu te conheci. E antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias era filho de sacerdote. Era filho de sacerdote. E filho de sacerdote sempre seguia o caminho do pai, a mesma trajetória. Era sacerdote. Era chamado para ser sacerdote. Mas o Senhor chega para ele: antes que tu formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Eu acho lindo isso aqui, porque conhecer é relacionamento. Conhecer é intimidade. Quando Deus diz isso para ele: antes que formasse no ventre eu te conheci, Deus estava dizendo: eu tenho relacionamento contigo, eu tenho intimidade contigo, aleluia. E aquele que eu tenho intimidade, Deus estava dizendo assim: eu conheço, eu te conheço porque eu tenho intimidade contigo, Jeremias. Agora tem um porém: você pensou que seria sacerdote. Você pensou que seria sacerdote.
mas você não será sacerdote. Eu já santifiquei você, e as nações eu te dei como profeta. Glória seja dada o nome de Jesus. Dá para entender o trabalhar de Deus? Não dá. Dá para entender o agir de Deus? Não dá. É o que aqui diz, que os meus caminhos não são vossos caminhos, os meus pensamentos não são vossos pensamentos. O projeto de Deus é totalmente diferente do nosso. Aleluia. Deus tem seus projetos diferentes do nosso, igreja do Senhor. No livro de Jó, olha o que é que ele vai dizer claramente no capítulo 23, versículo de número 13 e 14, que diz assim: mas se ele está contra alguém, quem então desviará? O que sua alma quiser, isso fará, porque ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. E muitas coisas como esta ainda tem consigo. Aleluia. Na Bíblia Viva, esse versículo 13, Jó estava dizendo: isso que me aconteceu, para os seus amigos, isso que me aconteceu faz parte do plano de Deus, e ninguém pode fazer ele mudar de ideia. O que ele quer, ele faz. Aleluia. Quando Deus está dizendo: os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são vossos pensamentos, é porque Deus faz o que ele quer, e não o que eu e você quer. Aleluia. Se você não está entendendo o chamado de Deus na tua vida, passe a só apenas confiar. Se não tem nenhuma maturidade, nenhuma visão do chamado, confie apenas. Acredite apenas. Lá eu te que eu sei. Aleluia, 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 aleluia. Deus é tremendo, Ele faz como quer. Glória seja dada o nome de Jesus. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 19, Paulo diz assim: pois quem resiste à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? A vontade de Deus, ela acontece como Ele quer que aconteça. Glória seja dado o nome de Jesus. Passe a confiar apenas. Deus vai fazer, Deus vai agir. Ei, para de murmurar, para de dizer que Deus não vai fazer. Ele vai acontecer como Ele projetou. Esse caminho que Deus está te levando é apenas uma experiência para você. Glória. Essa diversidade que você está enfrentando é apenas Deus, Ele te preparando, porque se Ele te dar a bênção ou cumprir a promessa, você estraga, você joga fora. Ele só vai te dar no tempo certo, e vai dar como Ele projetou, não como você quer. E como Deus projeta, vai muito mais além do que eu e você pedimos, ou eu e você imaginamos. Como é que Deus vai realizar? Deus vai fazer muito mais. A bênção será bem maior. Aleluia. E Ele faz como quer, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Onipotente. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, eu gosto muito da Bíblia Viva, que diz assim: muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou, e ninguém pode livrar alguém da minha mão. Quando eu faço, ninguém é capaz de impedir. Quando eu faço, levanta a tua mão para adorar. Ele vai fazer agora no tempo. Eu sinto Deus aqui, levante a sua mão. Vai sentindo a presença de Deus aí na tua vida. Vai sentir esta graça de Deus na tua vida. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. E para concluir, ele diz assim:
porque Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Na Bíblia Viva diz: Deus vai fazer comigo como planejou. Como Ele, escute, é como Ele planejou, não é como você planejou, não é como eu planejou. Apenas confie. E Ele diz, inclusive coisas que ainda estão por vir. Em outras palavras, Deus vai mandar coisas maiores, bênçãos maiores. Eu acredito. É isso que Jó estava dizendo. Nada pode impedir o plano de Deus em nossa vida, nada. Ele fará. Ele fará, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele vai concretizar, como Ele planejou. Davi no Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: Deus tem seus planos maravilhosos para a nossa vida. Apenas quando Davi diz assim, Deus tinha plano maravilhoso na vida dele, e para a nossa vida, igreja, Deus também tem planos maravilhosos. E o versículo diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha planejado os meus dias, até os teus dias Ele já tinha planejado, quanto mais as bênçãos que Ele tem para realizar na sua vida. Então apenas confie, acredite, porque o nosso Deus fará. Levanta a sua mão, pelo amor de Jesus. Chamado a confiar, não entender. Chamado a confiar, não entender. Com permissão do pastor, olhe para o seu irmão com esse dedo de profeta e diga assim: você foi chamado para confiar, não entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Este Deus maravilhoso vai realizar. Eu quero agradecer.